Olá, meu povo, muito obrigado por mais um dia de sábado. Vamos iniciar uma live aqui para que nós possamos meditar essa bênção. A palavra de Deus é sempre a palavra de Deus, nunca mudará. Deus falará com seus filhos, Deus dará a seus filhos o entendimento, o conhecimento. Deus dará ao seu filho a interpretação das suas palavras. Mas agora eu vou ler o livro 1 João, capítulo 3, que tem o tema que diz os filhos de Deus e os filhos do diabo. Amados irmãos, neste momento no Facebook, quero meditar com aqueles que têm a mente de Cristo, com aqueles que não é ignorante, com aqueles que não é estúpido. Vamos entender a palavra de Deus que falou com o judeu. Palavra de Deus que permanece para sempre, é sempre fiel, dirigida para pessoas, dirigida para a tribo, dirigida para a nação. Capítulo 3, como eu falei, vamos começar no versículo 4, que diz: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Irmão, o pecado na Bíblia Sagrada é transgredir a lei de Moisés. É você ir contra a lei, fazer coisas contra a lei e viver contra a lei. Isso é transgressão de lei. Observe, o versículo 3 diz assim: qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Ele é puro, está falando de Deus, né? Quer que as pessoas se igualem a Deus. Essa profecia diz que a gente, ou aquele povo, deve ser igual a Deus, purificando-se a si mesmo para ter uma vida igual à vida de Deus. E esse versículo 4 que eu já li diz: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Quer dizer, se as pessoas são pecadoras, se as pessoas são cometedoras de pecado, as pessoas são cometedoras de iniquidade, elas não podem imitar a Deus, elas não podem agradar a Deus, elas não podem permanecer pregando a palavra de Deus. Mas no nosso tempo, agora, da cruz para cá, depois de Jesus, o ressuscitado dos mortos, não há pecado. Porque pecado é transgressão de lei e não há lei. A Bíblia diz no livro de Hebreus, no seu capítulo 2, versículo 14, diz: visto como os filhos participam de carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isto é, o diabo. Então quer dizer, quem trazia o pecado para aquelas pessoas era o diabo, unido ali com a lei de Moisés. Sendo destruída a lei, está sendo destruído o diabo, e não há nem lei
Moisés e nem mais diabo. Jesus destruiu a lei e destruiu o diabo. Lá no Rio Jordão, quando João Batista está batizando, Jesus de João batiza e João diz: eu careço ser batizado por ti e vem tu a mim, Jesus. Jesus diz: me batiza para que se cumpra toda a justiça. Qual é a tua justiça? Para que todas as pessoas que iam nascer, que estavam nascidas, sejam batizadas no corpo de Jesus. Quando João aceita batizar Jesus, aquelas pessoas estão, Jesus está batizando, cumprindo uma lei para que todos os nossos corpos, que já estavam nascidos e que iam nascer, estavam sendo batizados ali nas águas, para se cumprir uma palavra que João disse: eu, na verdade, vos batizo com água, mas o que vem a depois de mim, ele vai batizar com o Espírito Santo. Que foi o batismo com o Espírito Santo, aconteceu lá na cruz, quando pregaram Jesus numa cruz, que Jesus morreu na cruz, estava acontecendo o batismo no Espírito Santo, lá em Romanos 6,3. Romanos 6,3 diz a palavra do Senhor desta maneira. Romanos 6,3. É o que passou para me dizer aqui, aí tem que voltar lá no Romano. Para dizer aqui, eu me esqueci, né? Olha o que diz a palavra de Romanos 6,3. Olha. Ou não sabeis que todas as pessoas, quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Quer dizer, o batismo nas águas de todos nós se cumpriu no corpo de Jesus, quando batizou Jesus no Rio Jordão. O batismo com o Espírito Santo se cumpriu na morte de Jesus. Todos nós somos batizados com o Espírito Santo e ainda mais, todos nós somos templo. Não adianta nós sair daqui e dizer que vai buscar Deus no monte, porque nós indo buscar Deus no monte, nós estamos blasfemando, dizendo que Deus não mora em nós, dizendo que Deus não habita em nós. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo, para onde nós for, o Espírito Santo vai dentro de nós. Então não precisa buscar Deus no monte, que nem as pessoas estão indo buscar Deus no monte, fazer macumbas, para que as pessoas... depois do resgate na cruz, Romanos diz ainda, Romanos 8, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quer dizer, os que viviam debaixo de mandamentos, na lei, eles eram condenados por 613 pontos da lei de Moisés. Mas depois do resgate na cruz, quando Jesus nos transforma em templo e morada do seu Espírito Santo, acontece que agora não há mais nenhuma condenação. Cristo está em nós. Nós somos casa de Deus. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa condenação fala espiritual, né? Nenhum espírito ficará mais na terra por ser criminoso, por ser ladrão, ou por ser mentiroso, por ser a pior pessoa que tiver no mundo. O espírito vai para Deus, porque Cristo nos resgatou da maldição da lei. O erro é da carne, mas o Espírito não há mais mancha, não há mais impedimento, não há mais nenhum para nada que pare o Espírito de Deus. As pessoas são criminosas, as pessoas são ladrões, as pessoas são mentirosas, tudo na carne. Né? Você vê um pastor usar a lei de Moisés para dizer que todo mundo é ladrão,
todo mundo é amaldiçoado, todo mundo tem que dar o seu carro, todo mundo tem que dar a sua casa. Esses pastores vão para o inferno, a carne deles, mas o espírito deles vão para Deus. O espírito, não há mais impedimento para aqueles espíritos dos pastores. Agora, se fosse no tempo da lei de Moisés, os espíritos seriam condenados a ir para o céu, portanto permaneceria no inferno até era eternamente, né? Mas graças a Deus Jesus resgatou. Jesus não veio resgatar nossa carne, como as igrejas dizem que vai acontecer arrebatamento e as pessoas vão subir como um bonequinho e quem estiver na terra de junto vai ficar olhando. Não. O arrebatamento foi de espírito, já aconteceu, foi quando Cristo transformou, quando Cristo morreu, que diz que nós agora somos templo. Quando Cristo falou isso, nós não era templo, nós não era filho, nós era conhecido como servos, os que servia. E os que não servia era conhecido como nada, né? Não tinha nenhum futuro, nenhum valor. Mas depois Cristo disse que não há mais grego, não há mais servo, não há mais livre, porque todos agora são um em Cristo Jesus. Todos somos filhos de Deus. Todos somos casa de Deus. Não precisamos buscar Deus no monte. Buscar Deus no monte é uma falta de entendimento que os pastores colocam na mente dos crentes para que os crentes contribuam cada dia mais com os cofres deles e esqueçam da verdade. Mas a verdade é essa aí e não podemos esquecer. Vamos observar o versículo 9, diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Vocês entenderam? Aqui tem até ponta, 2 pontinhos. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Tá? Nascido de Deus significa o quê? Da cruz para cá, Cristo diz que nós somos templo e morada de Deus. É conhecido nós também como filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, é porque somos nascidos de Deus. Não comete pecado. Há erro na nossa carne, mas o pecado que se fala era no espírito. A culpa, o erro atingia o espírito. Mas agora nada mais impede para chegarmos até a Deus. Porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Então é isso. As pessoas não podem pecar porque é nascido de Deus. Então não tem como os pastores dizem: você é pecador, tem que dar dízimo, tem que dar oferta para sair. É uma grande falta de entendimento que está colocando na mente dos irmãos. Olha lá, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Né? Tem ponto aqui. Que existe ali 2 filhos. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus, no meu entendimento, digo agora, é o Espírito. O Espírito. Por quê? Lá em Hebreus 2,14, voltando lá de novo, diz: visto como os filhos participam de carne e do sangue. Quer dizer, os filhos de Deus são os espíritos que participam de carne e sangue, somos nós. Né? Então nós somos os filhos de Deus no espírito. E os filhos do diabo são a carne.
Né? A carne, como Jesus diz, para nada presta. Então é a carne que pratica o crime, é a carne que pratica a maldição, é a carne que pratica o ódio, é a carne que pratica a mentira, é a carne que pratica a macumba, feitiçaria, essa maneira de pregação de evangelho por dinheiro, tudo é obra da carne. Essa mania de pregar cantando música, tudo é obra da carne. Isso não atinge o espírito. Isso é obra de filhos do diabo. Que é a carne que é filha do diabo, é a carne que prega esses cultos de igreja cheia. Traga carro, traga moto, traga dinheiro, traga 10%. Isso é obra do diabo, que é o ciclo que é da carne. Como se diz, obra do diabo, o filho de Deus e o filho do diabo, está dizendo que o filho do diabo tem essas obras. Traga 30 mil reais, preciso de 10 pessoas, cada um com 100 mil. Isso é obra de filhos do diabo, da carne. O espírito não fala essas coisas. Então, quer dizer, a carne é os filhos do diabo. E aqui diz, qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Quer dizer, quem é que faz isso? Deixa eu repetir de novo, para os irmãos que estão no vídeo vai ver. Aí. Qualquer que não pratica a justiça, aqui é. Quem não pratica a justiça? A carne, né? O espírito já vive na justiça de Deus. É liberto, né? A carne. E não ama seu irmão. Quem é que não ama o seu irmão? A carne. Ninguém, todo mundo diz que ama, mas ninguém ama. Todo mundo fala de todo mundo. Diz que me ama, mas lá por detrás está falando de eu. Né? Então não ama seu irmão, não é de Deus. A carne não pode ser de Deus. O próprio Jesus disse, a carne para nada presta. Por que a carne para nada presta? Porque é filha do diabo. O diabo não presta, não valia nada. Foi destruído. Mas as obras da carne são obras de filhos do diabo. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, né? A carne não consegue fazer esse amor, mas o Espírito sim. O Espírito permanece no amor de Cristo, permanece no amor de Deus, né? Então, uma tristeza que a gente vê nesse pessoal que estão pregando o Evangelho, dizendo que estão buscando a Deus no manto, compra essa bandeira, compra essas canetas, até caneta, para vender caneta, né? Dizer que quem comprar a caneta vai ser abençoado. Nós somos abençoados na morte de Jesus. Na morte de Jesus. Nós somos abençoados, porque nós somos salvos pela graça. Não precisamos de comprar uma caneta por R$ 1.000 para ser salvo. Não precisamos de dar um dízimo de 10% do salário meu para ser salvo, para completar. O que é que a gente tem para pedir a Deus? É pedir a Deus. Deus vai tomar o quê? A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós somos filhos de Deus. Então, quer dizer, tudo que tem no mundo é nosso.
em espírito, né? Em espírito. Na carne não temos nada, certo? Na carne não temos nada. Quando nós pensamos que estamos dando de alguma coisa, morre e deixa tudo aí. O que a pessoa tem de pensar é em viver o Evangelho de Cristo. É viver a palavra de Deus. Mateus, capítulo 7, versículo 15, diz: Acatelai-vos, porém, dos nossos profetas, que vêm a vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Observe, é só olhar para esses fatores que estão chegando no Brasil, né? Que isso é um livramento que Cristo está dando, para que as pessoas não entrem, não se iludam. Olha o versículo, capítulo 5 de Gálatas, diz aí: Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornes a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então, há conceito para ser dizimista? Tem alguma parte na Bíblia que está impedindo aqui você ser dizimista? Forçando? Ou você dá dízimo ou você é amaldiçoado? Se você achar que porque você não dá dízimo você é amaldiçoado, você precisa ler a Bíblia. Veja que aqui fala daquela maldição da lei de Moisés. Cristo colocou você aí. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torne a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Era 613 pontos. Então a Bíblia está dizendo para você não praticar mais isso. Isso não existe, isso acabou. Está dizendo aqui, não se humilhe mais a pastor, não se humilhe mais a bispo, não se humilhe mais a apóstolo, não se humilhe mais a padre, não se humilhe mais a sacerdote. O que é que nós precisamos, pastor, então, para poder saber da verdade? Precisamos de colégio, né? Precisamos de colégio para nós estudar a Bíblia. Se firmar na Bíblia. Mas a firmeza que os caras querem ensinar é que você deve viver com medo. O pastor que estão pregando no Brasil, eles colocam medo. As pessoas que aceitam Jesus, mas vivem com medo do diabo. Diz que aceita Jesus, mas vive com medo de um devorador criado pelo pastor, que diz que se a pessoa não der, vai entrar dentro da casa das pessoas e vai furar a geladeira, quebrar o carro, quebrar a casa, matar os filhos. E isso as pessoas têm um medo grande e acaba dando tudo o que tem. Né? Olha lá. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, que é na lei de Moisés, né? Cristo de nada vos aproveitará. Não adiantou nada. Se Cristo morreu na cruz para nos dar liberdade, para nos dar graça, para nos dar perdão de pecado, livramento, nos transformar de filho, e nós continuar adorando em monte, dando dízimo, fazendo
sacrifício. Nunca Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, Cristo morreu em vão para as pessoas que estão indo para a monte, estão dando dízimo, estão ainda fazendo campanha, ainda estão fazendo sacrifício, né? Como ele diz, quanto mais sacrifício, melhor. Dê o seu carro, dê a sua geladeira, dê a sua casa, dê o seu terreno baldio, dê a sua moto, dê o seu dinheiro. Quanto mais sacrifício, melhor. É o que diz a palavra do Senhor. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Porque fazendo isso que eu acabei de dizer, é circuncisão. Circuncisão. Né? O 3. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, Moisés. Viver de novo os 613 pontos, oprimido, dominado por sacerdotes. Essa não é a vontade de Deus. Né? Deus nos libertou, Deus nos deu vida. Deus nos tirou desse engano religioso. Estamos libertos, estamos livres. Essas pregações, porque eu quero ver a igreja, chamada igreja que prega no Brasil, liberta e os templos limpos, né? Para que a palavra de Deus permaneça para sempre, com verdade. Me diz ali, ó, versículo 4, separados estáis de Cristo, vós, vocês, pastores, bispos, apóstolos, os que vos justificas pela lei, da graça tendes caído, da graça você tem caído. Né? Vocês que justificam pela lei, da graça tendes caído. Ou seja, vocês estão vivendo por si mesmos, não estão vivendo pela palavra de Deus. E isso é triste, porque além de vocês viverem dessa maneira, vocês enganam multidões para viver dessa maneira. Três, ó. Capítulo 3 de Gálatas, o versículo 13. Vou ler aqui o 12 para dizer. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. A lei de Moisés. Né? Viverá escravizado, com 613 pontos nas costas. Certo? O 13 diz aí. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ela, né? Fazendo-se maldição. Cristo se fez maldição por nós. Porque
Está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. E as pessoas dizem: se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Pois eu digo: você vai para o inferno se você der dízimo e se você não der dízimo. Porque o inferno é o cemitério. O cemitério é o inferno. E você vai para o inferno, porque você não vai subir para o céu com este corpo, não. Todos vocês vão para o inferno. O inferno é o cemitério. 7 palmos, quando botou lá dentro, cobriu, aquela pessoa está no inferno. O espírito não ficará mais no inferno. O espírito subirá direto para Deus. Isso é que é a verdade. Que Deus possa abençoar